amigos, que alegria ser tão bem recebida, com tanto acolhimento, com tanto amor. Para mim é uma graça receber aqui todo esse carinho da equipe do Consolador, né, que me tem desde menina aqui, sempre buscando, vindo ao encontro da espiritualidade, buscando os tratamentos, buscando de fato esse alimento espiritual que nós todos aqui estamos sempre buscando, o alimento espiritual. Então que a espiritualidade superior que aqui se encontra possa nos ajudar com as nossas ânsias, nossas angústias, e que o nosso coração, que a nossa mente possam também receber esse alimento, e que Jesus, na sua mais doce brandura, misericórdia e amor, esteja sempre, né, em nossos corações. Que a gente consiga aqui hoje receber o que a gente veio buscar, esse alimento tão importante espiritual, que somente muitas vezes a gente sabe a espiritualidade superior pode nos oferecer. Que Jesus esteja conosco. E o título, a mensagem, o recorte da nossa reflexão da tarde é sobre o florescimento humano e espiritual. Por que a gente reservou esse tema, principalmente, né, neste momento de dezembro, já que nós estamos aqui sempre lembrando do nosso mestre, do nosso modelo, do nosso guia? Porque a gente tem sempre esse compromisso com a nossa elevação espiritual, com a nossa renovação espiritual e principalmente com a nossa postura e com a nossa evolução nessa caminhada que sempre falamos aqui no Centro Espírita, que somos viajores, que somos peregrinos, que estamos realmente de passagem, mas a gente sempre precisa refletir sobre essa passagem, sobre o porquê dessa passagem e como que a gente vai evoluir e como que a gente pode, de alguma forma, renovar-nos espiritualmente. Então, o florescimento humano é uma grande pesquisa, é um maior estudo atual, né? Foi publicado recentemente a primeira onda de resultados desse estudo. É um estudo global chamado Florescimento Humano, liderado pela Harvard e também pela Baylor, que são duas universidades importantíssimas hoje no nosso mundo. É uma pesquisa que envolveu mais de 220 mil pessoas e 22 países pelo mundo participaram. Entre eles está o nosso Brasil, participou também dessa pesquisa de florescimento humano, junto ao pesquisador, ao cientista, ao médico psiquiatra, Dr. Alexandre Moreira Almeida. Eu não sei se vocês o conhecem, mas o Dr. Alexandre Moreira Almeida, ele é um professor, um grande cientista quando se fala em saúde e espiritualidade. Ele é espírita, mas ele nunca abertamente fala que ele de fato é espírita, porque ele trabalha muito com ciência, então ele não gosta de se colocar numa questão religiosa, mas ele todos os anos ele lança o CONUPS, que é um congresso de espiritualidade e saúde em Juiz de Fora. Ele tem esse núcleo de pesquisa em espiritualidade e saúde na Universidade Federal de Juiz de Fora, e eles estão há mais de 30 anos buscando, investigando cientificamente temas como reencarnação, cartas psicografadas, experiências de quase morte e também lembranças de vida passada. Então é um grande cientista brasileiro, é um grande cientista nosso aqui do Brasil que já tem um nome muito reconhecido mundialmente. Então ele, junto ao NUPS, também fez parte dessa pesquisa global sobre o florescimento humano. E no ano de 2025, neste ano que está se passando já em abril, saiu um dos primeiros resultados quando se fala em florescimento humano. Então, gente, só para a gente conseguir entrar um pouquinho aqui na questão do florescer humanamente,
o que de fato, para esses cientistas, o que é florescer? Por que Harvard tem uma área específica, um departamento que cuida do florescimento humano? Por que as grandes universidades, que os grandes cientistas estão buscando cada vez mais entender o que faz com que nós todos sejamos mais felizes, mais plenos, mais saudáveis? Quais são as variáveis? Quais são as características de um ser humano integralmente completo? Então isso não faz parte só dentro aqui do centro espírita ou dos cultos religiosos. Todos nós, né, dentro da sua bolha, entre aspas, estamos buscando esse tipo de respostas. E quando a gente fala de florescer, os cientistas dizem que a nossa compreensão sobre a integralidade das nossas potencialidades, principalmente quando a gente fala de saúde especificamente, mais do que não estar doente, mais do que não ter sintomas, mais do que não ter sinais, né? Não é simplesmente não ter uma doença, muitas vezes o nosso corpo está doente, mas nossa consciência, nossa alma está cada vez mais livre de certas questões que muitas vezes nos amarram e nos prendem no passado ou em padrões de comportamento que não servem mais para a nossa renovação espiritual. Então, alcançar o desenvolvimento integral das nossas capacidades e competências físicas, mentais, psíquicas, né, emocionais, cognitivas e sociais, é um ser humano integralmente que está apto a florescer cada vez mais. E aqui a gente pode adicionar a questão espiritual, que a gente já vai entrar e falar sobre isso. Então a gente percebe esse grande movimento da ciência, esse grande movimento mundial e global para buscar uma vida mais plena para todos nós de todos os países. Então, essa onda, né, essa primeira onda de resultados, a primeira leva de resultados, mostraram algumas variáveis. E só para vocês entenderem como que monta um índice do florescimento humano, quais são os pilares que balizam o florescer da humanidade, já que todos nós estamos aqui para aprender ser humano, e a esfera espiritual faz parte do aprendizado de ser humano. Muitas vezes a gente tem essa grande dificuldade em compreender na integralidade o que é ser, que a gente sempre fala que é muito mais importante ser do que ter, e muitas vezes a gente derrapa em muitas questões materialistas, mas aqui os pilares que balizam esse estudo de florescimento humano são saúde física e mental, bem-estar emocional, propósito e sentido de vida. Isso para a gente faz muita diferença, porque quando a gente fala de propósito e sentido de vida, a gente percebe que aqui em 2025 nós temos grandes questões relacionadas a sentido e propósito existencial. E isso faz com que a gente adoeça mentalmente e psiquicamente. É importante a gente pensar sobre isso. Então, além disso, a força de caráter e segurança financeira. E quando eles estudam força de caráter, né, que balizam os pilares do florescimento humano, a gente percebe que força de caráter para os cientistas, para uma pesquisa global dessa, é o desenvolvimento de virtudes. O que vai muito ao encontro do que todos nós que sabemos a importância da nossa renovação, da nossa reforma íntima, quanto que a gente escuta aqui dentro de um centro espírita sobre a questão da nossa construção, da nossa reforma interna, do nosso mundo interno. Então, a ciência também mostra que a força de caráter, que o desenvolvimento de virtudes é pilar para o florescimento humano. Então, a gente começa a entender um pouquinho que o todo vai fazendo parte da nossa vida e da nossa grande busca, que é a nossa renovação espiritual. Além disso, a gente percebe que a somatória desses dados aqui, que eu acabei de falar, forma esse índice do florescimento humano, forma o índice
dá uma ideia de quão felizes as pessoas estão, otimistas as pessoas estão. E tem 2 índices, não dá para a gente falar de toda essa questão aqui dessa pesquisa, mas tem 2 índices que chamam bastante atenção para todos nós que aqui estamos. Um dos índices, algumas primeiras conclusões dessa pesquisa global de florescimento humano é: o dinheiro não é tudo na vida. E isso, gente, é tão batido já para todos nós, mas tão pouco vivenciado, e a gente vai refletir um pouquinho sobre isso, porque lá se fala na pesquisa que se faltar laços sociais e senso de pertencimento, não há riqueza que dê conta para que a gente se sinta plenamente ativos e realmente, integralmente capazes de trabalhar o nosso florescer. Então a gente já entende que dar valor a outros pilares, né, um país que ganhou dentro do florescimento humano foi a Indonésia. A Indonésia está acima da Grã-Bretanha, a Indonésia está acima dos Estados Unidos, da Suécia. Então isso é impactante para que a gente pense o quê? O que será que eu estou fazendo de errado? Será que realmente a minha vida está pautada no desenvolvimento das minhas virtudes, no desenvolvimento das minhas boas relações? Eu tenho vínculo suficiente ou vínculos sólidos de relações que eu possa contar? Eu desenvolvo boas relações? Se a gente percebe que Grã-Bretanha, que Suécia, que Estados Unidos estão abaixo até do México em muitos índices relacionados ao florescimento humano, é algo que a gente precisa olhar e entender o porquê. Porque muitas vezes a nossa régua para analisar qualquer país ou qualquer pessoa ou qualquer situação e contexto da vida é olhando para a profissão, é olhando para quanto ganha, é olhando para as questões materiais. O que é sucesso na vida? Como que a gente admira uma pessoa? Que tipo de variáveis a gente coloca no balaio de uma pessoa que tem sucesso na vida? Então a gente começa a perceber que, por meio de pesquisas sérias, a gente está falando de Harvard, a gente está falando de Baylor, eles vão trazendo informações para a humanidade, para todos os países, importantíssimas para que alguns paradigmas sejam quebrados e a gente consiga perceber cada vez mais a importância da vivência do Evangelho de Jesus, porque, como diz Kardec, o Evangelho de Jesus é o nosso código divino, é o nosso GPS para que a gente tenha uma vida de fato abundante. E aí, só para a gente finalizar essa pequena parte da pesquisa sobre florescimento humano, a gente traz outro também dado que é importante para todos nós que temos filhos, para todos nós que temos netos, que eles também colocam lá qual será a idade que as pessoas se sentem bem, que as pessoas se sentem no seu auge do florescimento humano. E a gente sempre habitualmente considera que a juventude é uma ideia de grandes esperanças, que a juventude traz esse frescor da vida, da vontade, da mudança, de ir ao encontro de novidade, enfim, de trazer, né, o florescer da humanidade. E nessa pesquisa, nessa primeira leva, nessa primeira onda de resultados, a gente percebe que a juventude está amargando o último lugar. Adolescentes, jovens adultos de 18 a 24 anos estão no último lugar na pesquisa de florescimento humano global, que teve o resultado em abril de 2025. Então a gente acredita que a felicidade não está mais com os jovens. Aonde está a felicidade? Ela aumenta com a idade? Porque existia uma teoria antiga de satisfação da vida que era
uma metáfora com a letra U, né? A alta juventude está no auge da felicidade, depois cai um pouquinho para o pessoal da meia-idade e depois volta a subir com a questão do envelhecimento, onde as pessoas estão mais sábias, com mais maturidade emocional, com mais sabedoria e logo com mais boas escolhas. Então a gente percebe que o que está por trás do fenômeno dos jovens que não estão, né, perdendo aí no ranking para as pessoas mais adultas? A falta de sentido, a falta de propósito de vida, a falta de visão de mundo, a falta de pertencimento, o aumento da exposição da tela faz com que os jovens fiquem realmente embotados, fiquem realmente isolados do que eles poderiam ser, do que eles poderiam fazer, entender e buscar e compreender um processo que a vida com certeza é um pouquinho mais complexa. E também a diminuição das comunidades religiosas. Os jovens estão cada vez menos dentro das comunidades religiosas e a frequência na religião é uma das variáveis que estão ligadas ao florescimento humano. Então, olha que interessante. Os cientistas descobriram que a frequência da religiosidade é um fator importantíssimo, é uma variável importantíssima para que a gente floresça humanamente, para que a gente consiga alcançar o desenvolvimento das nossas capacidades e da nossa integralidade enquanto pessoas, enquanto encarnados. Então, para a gente, essas informações são importantíssimas para que a gente possa olhar para a nossa sociedade, para a nossa vida e perceber que estamos aqui de fato para desenvolver todas as nossas habilidades, para desenvolver todas as nossas capacidades e competências. E essas capacidades são integrais, né? Corresponde a toda a nossa questão psíquica, emocional, cognitiva, material, intelectual e também espiritual. E quando a gente fala da parte espiritual, a gente não tem como não falar do Evangelho de Jesus. A gente não tem como não chegar na nossa parte mais delicada, acredito eu, e sensível para os nossos corações, que é falar do nosso amigo, do nosso melhor amigo, do nosso modelo, do nosso guia. Nós estamos aqui no mês de dezembro, nós estamos aqui revivendo, todo ano a gente revive o nascimento de Jesus, a gente se coloca a pensar neste grande aniversariante que é o nosso Mestre Jesus e essa bússola que é Jesus, é o nosso guia. E Kardec, ele deixa bem claro que o Evangelho nunca será uma letra morta, né? Nunca será, porque cada um de nós, isso é tão importante a gente ter em mente, cada um de nós compreenderá e será incessantemente convidados, solicitados a praticar o Evangelho, porque todos nós estamos aqui nessa escola chamada Planeta Terra, né? Ou a gente chama o Planeta Terra de escola ou de hospital, porque somos eternos aprendizes e somos doentes também. E a gente tem que ter essa noção, essa consciência do nosso estado espiritual para que a gente entenda a importância de praticar o Evangelho e entender o Evangelho e sentir o Evangelho para que a gente consiga vivenciar o Evangelho. É uma análise importante para todos nós estudar as palavras de Jesus. Tudo que Jesus falou, tudo que Jesus exemplificou há mais de 2000 anos, quando ele esteve conosco aqui no nosso planeta, nada foi sem pensar, nada foi por acaso, tudo era motivo de aprendizado. Foi um grande professor. E aí a gente traz sempre a importância para nós que já lemos o Evangelho, para nós que já estamos inseridos no Evangelho, que já fazemos Evangelho no lar, a importância de viver o código divino. E Jesus veio ter conosco, contando com o quê? Com o nosso esforço, contando com o nosso trabalho. Jesus quer que a gente se transporte
para novos padrões e patamares de vida. Já que a gente tem que florescer, já que os cientistas estão buscando entender como que a gente vai florescer, como que a gente vai chegar na nossa integralidade, utilizar todas as nossas capacidades, nós que somos espíritas, nunca e nunca poderemos tirar a espiritualidade das nossas habilidades e também do desenvolvimento das nossas virtudes. Quando João vem e diz no capítulo 10, versículo 10, que Jesus falou: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que Jesus quis dizer com isso? Imaginem nós aqui sentados, estamos todos vivos, uma pessoa, um amigo chega do seu lado e fala: eu estou aqui para que você tenha vida e vida em abundância. E aí você olha e pensa: gente, eu já estou vivo, o que esse meu amigo está querendo dizer? Ele quer que eu tenha vida? Que vida é essa? Que vida Jesus propôs para a gente? Será que estamos vivendo a vida em abundância que Jesus propôs para a gente há mais de 2000 anos? Que vida é essa, né? A gente tem que começar a parar e pensar e refletir: o que Jesus quer de mim? E aí a gente vai estudando com o auxílio dos amigos espirituais que tanto nos trouxe por meio da psicografia de Chico Xavier, Emmanuel, que era um guia espiritual de Chico e um grande professor nosso. Se a gente vai lá nos evangelhos, Emmanuel, ele explica cada versículo dos evangelhos. E aí Emmanuel fala que é uma transição do simples existir na ignorância para o viver abundantemente. O que seria isso? Viver abundantemente, sair do simples existir. Diz a espiritualidade superior que a pessoa que vive abundantemente, ela irradia, ela transborda por onde ela passa, pela sua simples presença, pela sua simples radiação, né? Convida-nos a pensar que tipo de vida a gente precisa buscar viver. E aí é uma vida que Jesus destinou-se para todos nós. Todos nós estamos destinados a viver essa vida. E Emmanuel diz de qual forma? A vida é a experiência digna da imortalidade. A vida em abundância é a vida daquele ser que já tem a sua consciência espiritual afirmada. Isso é muito importante a gente entender. Vive aquele abundantemente que já despertou. O que seria viver a vida já desperta? A pessoa que já despertou. E Emmanuel fala que a pessoa que já entende que é um espírito, que já vive a imortalidade na sua vida. O que é viver a imortalidade aqui enquanto estamos reencarnados? Quem que vê a imortalidade enquanto reencarnados na vida da matéria? A gente gosta bastante, a gente espírita, de pensar: nossa, quando eu desencarnar, para onde será que eu vou? Que tipo de lugar que eu vou? O que eu vou ser? Como que eu vou chegar lá? A gente meio que se ilude um pouco dentro dessa questão das esferas, dentro dessa questão do desencarne, mas nós não seremos outras pessoas. Se a gente desencarnar hoje, a gente chega do mesmo jeito que nós estamos aqui. Nós seremos os mesmos, a gente não vai passar por dentro de um portal que vai nos iluminar e a gente vai chegar lá diferentemente do que a gente é. Nós somos o que nós somos hoje, e se desencarnarmos hoje, seremos o que somos hoje. Não existe um grande milagre nessa passagem e a gente não vive somente aqui a vida material. Nós estamos vivendo entre dois mundos. Nós somos espíritos que estamos em contato constantemente com o mundo espiritual. A gente pode não ter a sensibilidade, a gente não pode ser
ter a mediunidade, a faculdade mediúnica, mas nós estamos em constantes permutas com o mundo espiritual, por meio do nosso pensamento, por meio da nossa vibração, por meio da nossa palavra, por meio do nosso comportamento. Nós vivemos os dois lados da moeda, o mundo material e espiritual. E ainda quando a gente dorme, que a gente treina para morrer, a gente está totalmente no mundo espiritual. A gente pode não lembrar quando a gente volta. Mas nós estamos entre dois mundos, mesmo reencarnados. Então a gente tira um pouco desse mito de que no momento estamos reencarnados, quando formos para o mundo espiritual está aqui entre a gente. A espiritualidade está aqui entre a gente. Mas o que devemos fazer? Sermos inteligentes o suficiente para utilizar essa faculdade ou esse saber, essa consciência de que estamos em contato sempre com a espiritualidade e nos ligarmos com a espiritualidade superior. E estarmos sempre atentos por meio da nossa vibração, das nossas atitudes e pensamentos, com que tipo de espiritualidade, com que tipo de atmosfera, né? A gente fala psicosfera, a gente estuda. É o psique da atmosfera. Que tipo de atmosfera está na minha casa? Que tipo de conversas eu tenho no meu lar? Que tipo de atitudes, educação eu dou para os meus filhos? O que está no meu mundo íntimo? É com quem eu me ligo espiritualmente. E aí, Jesus fala, eu quero que tenha vida e vida em abundância, para que a gente utilize de fato essa nossa informação, esse nosso conhecimento de viver aqui na matéria e também transitar e entender as potencialidades de sermos espíritos na matéria e de estarmos ligados constantemente com o mundo espiritual e agirmos na matéria conforme um espírito imortal que sabe que é imortal e que vive a imortalidade. Por exemplo, o que eu cultivo hoje? O que eu faço hoje, nessa existência, nesse momento da minha vida, que é transitória, que todo mundo já sabe, que de fato vibra, que de fato está projetado na minha vida imortal? Sou um espírito imortal. O que eu faço hoje pensando num planejamento estratégico espiritual? A gente faz tanto planejamento estratégico, a gente está no final do ano e a gente faz planejamento para o ano que vem, orçamentário, a gente tem muitas metas, a gente tem muitas vontades, a gente busca, né, ser cada vez mais e melhor um profissional atualizado no mercado de trabalho. Quais são nossas metas enquanto espírito imortal? Quais são as minhas metas de imortalidade? Quais são meus planos como espírito imortal? O que eu planejo hoje? O que eu faço hoje? O que eu construo hoje? Que quando eu perder esse corpo, quando eu perder esse nome, essa profissão, a minha casa, o meu estado civil, o meu estado financeiro, o que eu faço hoje que vai perdurar pelas esferas espirituais? O que eu estou construindo hoje que eu vou levar embora depois que eu deixar meu corpo, minha casa, meus filhos? O que eu estou fazendo? Eu sei que eu sou um espírito imortal, eu já sei que nada dessa vida eu levo, eu já sei que dinheiro não é tão importante, mas claro, não é pra gente desprezar, né? É pra gente desapegar, essa é a grande questão. Dinheiro é um elemento neutro, a gente não está aqui falando mal da matéria, a matéria é um instrumento para que a gente possa evoluir também. Mas o que eu faço que eu vou levar embora? O que eu estou fazendo? O que eu estou deixando para os meus filhos que a matéria não irá consumir? Qual é a nossa grande preocupação de pessoas reencarnadas na matéria? Ah, preciso deixar casa, carro, meu Deus, tem que ter uma herança. A gente busca constantemente nessa vida ligada no 330, na quinta, né? A gente vai. A preocupação é sempre, talvez, não sei, cada um sabe de si, obviamente, mas a preocupação é sempre deixar algo material para os filhos. O que mais eu estou deixando para os meus filhos?
que está e ficará para a eternidade desse Espírito que eu recebi na minha casa? O que eu estou deixando para a sociedade na qual eu vivo? Que tipo de construção eu estou deixando aqui? Eu estou vivendo abundantemente? Eu estou vivendo todas as minhas habilidades? Eu estou vivendo todas as minhas variáveis para que eu consiga integralizar, me sentir pleno, me sentir inteiro, integralizado? Eu estou buscando mais a questão psíquica? Nada é mais importante do que o outro, mas muitas vezes a gente busca mais a saúde física e esquecendo os ensinamentos da doutrina espírita, que muitas vezes a gente adoece, começa a adoecer do espírito para o corpo e não do corpo para o espírito. O que eu estou fazendo? O que eu vou levar para sempre? O que eu estou deixando? Eu estou vivendo ou eu estou apenas existindo? Eu durmo, eu trabalho, eu me relaciono, eu reproduzo. E aí vem Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Jesus falou: nem só de pão vive o homem. O que ele quis dizer? Cada vez mais a gente vai ter que olhar para nosso mundo íntimo. A nossa alma clama por respostas que não é da matéria, que não é a matéria que vai nos ajudar. Mas nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, isto é, do conhecimento das leis divinas, do nosso destino. Isso é uma necessidade cada vez maior da nossa alma para sermos atendidos. Nós estamos atendendo somente as necessidades do corpo ou também as necessidades da nossa alma? Como que nós estamos cuidando da nossa alma? Como que a gente está cultivando a nossa alma? A higiene mental, as nossas emoções, o desenvolvimento das nossas virtudes. É tão importante a gente pensar no desenvolvimento das virtudes, que é uma das principais responsabilidades espirituais que a gente tem quando a gente reencarna. Como que a gente vai aprender a ser humilde? A gente já pensou sobre isso estrategicamente? Olha, eu sou uma pessoa muito orgulhosa, muito vaidosa, muito invejosa, muito ciumenta. Como que eu vou aparar as arestas dessas minhas questões íntimas? Que muitas vezes a gente tem até vergonha de falar. Como eu vou falar que eu sou invejosa? Como que eu vou falar que eu sou ciumenta? Mas eu sei que eu sou, e isso já basta. Isso já basta, e a gente precisa olhar para dentro. E o que a gente vai fazer com isso? Vai deixar para a próxima reencarnação? Vai deixar para um próximo momento, porque agora não dá para a gente cuidar disso? A gente tem que ir além do nosso dever. E Jesus falava também dessa questão da benevolência, né? A gente está sendo bom o suficiente? Se a gente for ler lá o livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos superiores, e é chocante para a gente. Eu fico chocada todas as vezes que eu falo, porque Kardec pergunta para a espiritualidade superior: quão bom que eu tenho que ser? A espiritualidade responde: no limite das suas forças. Quanto de bem eu preciso fazer? Quantas cestas básicas? Quantas pessoas eu tenho que ser gentil? Quão carinhoso eu tenho que ser? Eu tenho que amar quem? Todo mundo mesmo? É 70 vezes 7 que eu tenho que perdoar? E aí os espíritos falam: é o limite da sua força. E a gente sabe do limite da nossa força. E aí ainda Kardec vai mais. Mas e se a gente fizer o limite das nossas forças? Tem mais alguma coisa que a gente tem que fazer relacionada ao bem? Tem. Se você teve a oportunidade de fazer o bem e não o fez, você também será, entre aspas, não é punido, né? Você também será responsabilizado por isso. Quantas vezes a gente tem a oportunidade de fazer o bem e a gente não faz? Quantas vezes a gente não tem olhos de ver porque a gente não quer? Quantas vezes a gente já escutou numa palestra a parábola do bom samaritano? O bom samaritano, alguém cutucou ele e falou: ó, para aqui, tem uma pessoa ali necessitada, jogada no chão, precisando de você. Não, ele viu, ele teve olhos de ver, ele parou. Passou o sacerdote, passou o levita, quem parou foi o samaritano, né? Passou
o palestrante do centro, passou o diretor do centro e não pararam. Quem parou foi uma pessoa que talvez nem conhecimento tinha, mas tinha humanidade, mas tinha vida em abundância, mas ele olhava além. E é isso que a gente precisa entender da nossa responsabilidade como um ser humano, um ser integralizado no todo da vida. E aí Jesus pergunta: vocês estão seguindo 2.000 passos com o irmão que te rogou seguir somente 1.000 passos? O que eu tenho feito de extra na minha vida? Aonde os outros que não amaram, eu amei? Aonde outros que não tenham perdoado, eu perdoei? Eu sou uma pessoa cristã, a gente fala, né, o espírita, o modelo guia é Jesus, logo nós somos cristãos. E o que Jesus falou lá na última ceia para os seus discípulos? Como que nós seremos reconhecidos? Como que os discípulos, Jesus falou que eles seriam reconhecidos? Por muito se amarem. Então, por muito se amar. Não interessa se eu sou católica, se eu sou espírita, se eu sou católica cristã, espírita cristã. Não, o cristão, ele é reconhecido por muito se amar. Nós estamos muito nos amando? Nós estamos pelo menos respeitando a opinião do nosso próximo? O lugar do nosso próximo, a profissão do nosso próximo, a alegria do nosso próximo? A vida que transborda é essa vida que influencia as vidas que também com ela convive. Aí vem Paulo de Tarso e fala: não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? O que é o fermento? O que o fermento faz na massa? É uma substância que excita outras substâncias, não é? E a nossa vida sempre deverá ser fermento para a vida de outras pessoas. Quando Jesus falou, seja o sal da terra, o que o sal faz na comida? Ele aparece? Às vezes a gente acha que porque a gente não tem visibilidade, a gente não aparece. O sal nem aparece. Mas aonde o sal é colocado, ele traz aquele gostinho melhor, ele traz aquele sabor diferenciado. A gente sente o sal, e quando não tem o sal, a gente também sente que falta sal. Então, nossos atos, as nossas linguagens, a nossa postura, as nossas palavras, elas atuam constantemente na vida própria e na vida de quem convive conosco. Estamos magneticamente associados uns aos outros. A nossa conduta é um livro aberto. E é preciso a gente entender e saber, portanto, quais forças, que tipo de amor que a gente está amando. Porque lembrando de Jesus que a gente acabou de falar, seremos reconhecidos por muito nos amar. Que amor é esse? É só o amor do sentimento que a gente já consegue ter no nosso coração? O amor de Jesus é o amor que é verbo, é o amor da ação. Não é o amor substantivo, eu amo. É eu amo fazendo algo, fazei, amai, é imperativo. É para que a gente haja em prol da nossa família, dos nossos amigos e, quiçá, se Deus quiser, de pessoas que a gente nem conhece. Então, compromisso com a verdade, compromisso com o que a gente já entende, compromisso com o que a gente já sabe, responsabilidade de estarmos aqui trabalhando, sendo um ser reencarnado e com a consciência de já ser imortal. Isso é muito importante. Está lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, falando da missão dos espíritas. E aí fala assim: a hora é chegada em que deveis sacrificar a sua propagação, a propagação do Espiritismo aos vossos hábitos, aos vossos trabalhos, às vossas ocupações fúteis, ide e pregai, os espíritos do alto estão convosco. Ide e pregai. Aí as pessoas falam, pregar é subir lá e fazer uma palestra? A gente tem que fazer
palestras, ir ao centro. Não, gente, o que é pregar? É viver o Evangelho. O que está faltando do mundo é a vivência do Evangelho. E a gente recorre a São Francisco de Assis, que fala: ide e pregai o Evangelho. Caso precise, use palavras. Caso precise. Por quê? Para pregar o Evangelho a gente não precisa falar, a gente precisa ser, a gente precisa fazer, a gente precisa ter atitude de cristão, atitude de espírita cristão. E a gente tem esse grande desafio de trazer o Evangelho vibrando nas nossas vidas. E o Evangelho vibrando nas nossas vidas é uma vida marcada pelo bem, marcada pelo dever, marcada pela esperança. É tão importante a gente falar de esperança hoje, nesse mês. Tanta gente desanimada. E muitas vezes a gente entra no discurso: não tá fácil, não tá fácil. E todo mundo começa a se lamentar, todo mundo se lamenta, se consola. Mas o espírita, ele não tem direito de perder a esperança. Ele sabe que é um ser imortal. Ele sabe que existe um governador espiritual chamado Jesus Cristo que está aqui conosco sempre. A gente tem que ter isso em mente. E muitas vezes lembrar desse combate e trazer para as nossas vidas. Mas eu não consigo. O Evangelho é muito lindo, Pri. O Evangelho tem lições sublimes. Tem belas e encantadoras palavras, passagens. A gente se emociona com o Evangelho, não se emociona muitas vezes? Mas eu sou um espírito imperfeito. Mas eu sou um espírito muito atrasado, muito orgulhoso, muito vaidoso, muito egoísta. E está lá no Evangelho que o egoísmo e a vaidade são as grandes chagas hoje da humanidade. E eu sou, sim. Infelizmente, o Evangelho não é para mim ainda. Eu acho lindo, né? Eu me emociono. E aí Emmanuel, o nosso grande professor, o que ele traz para a gente? Como que a gente deve lidar com esse tipo verdadeiro, legítimo das nossas vidas? Porque muitas vezes a gente se encontra assim, a gente sabe que a gente está num planeta de provas e expiações, que é um planeta onde o mal excede ao bem, logo o mal aonde? Dos nossos corações. Nós temos ainda muitas arestas para parar, a gente sabe de tudo isso. Mas Emmanuel pede para a gente falar o contrário. Eu sou muito frágil mesmo. Eu sou muito imperfeito mesmo. Mas com Jesus eu vou conseguir. É trabalhar a forma como a gente fala e a forma como a gente pensa. Mas agora, com Jesus, amparado pelo seu amor, amparado pela sua luz, pela sua misericórdia, pela sua vida iluminada, pelo seu exemplo, pelas suas palavras de vida eterna, eu vou conseguir. Gente, eu faço isso, resolve na prática. Às vezes a gente tem o que para resolver? A gente tem que trazer a espiritualidade para dentro da nossa vida, do dia a dia. Muitas vezes a gente tem uma reunião em família, a gente tem pessoas que a gente realmente não gosta e que é difícil simplesmente falar, ame. A gente não vai amar de repente. Mas a gente começa a pensar, hoje eu vou lá, eu sou grosseiro, eu sou mal educado, eu respondona, mas com Jesus, hoje, eu vou me comportar. Eu vou ser uma pessoa melhor. Eu vou silenciar. Se eu não posso ajudar, se eu não posso melhorar a vida dessa pessoa, eu pelo menos não vou atrapalhar. Eu pelo menos não vou prejudicar ou desejar o mal para essa pessoa. Eu não vou ajudar, mas eu não vou desejar o mal. Isso já é um bem. Eu não aceito, mas não preciso desrespeitar. Quem diz que todos aceitam a nossa presença também, o que nós somos? Mas o começo de tudo vem pelo respeito. Então a gente começa durante a nossa vida, no dia a dia, acordando,
conversando com o filho, com o pai, com o vó, com o avô, com o chefe, a gente começa a trazer a imortalidade, a espiritualidade para dentro das nossas ações. Viver o Evangelho é esse autoconhecimento. E quanto mais a gente sabe como a gente funciona, quem a gente é, e a gente aceita, e a gente entende, sou ainda assim, mas hoje eu vou conseguir silenciar. Mas hoje eu vou conseguir dar um bom conselho para essa pessoa que eu não gosto. Quem sabe? E quanto mais a gente vai conseguindo, mais feliz a gente fica. Porque a gente vê o nosso próprio progresso. E é isso que a gente tem que fazer. A renovação espiritual começa dentro do nosso mundo íntimo. Começa por meio do nosso autoconhecimento. Porque às vezes a gente vive na negação. Não, eu não sou orgulhoso, eu não sou vaidoso, eu não sou maldoso, eu não sou ciumento, porque no Evangelho está falando que não pode ser. Então eu também não sou, porque eu sou espírita, eu sou cristão. Mas a gente, ali no Evangelho, existe o Evangelho e existe o que a gente é. E existe um gap muito grande. Mas para a gente ir se aproximando, já que o alvo é Jesus, já que o alvo é o Evangelho, a gente precisa aceitar ainda o que a gente é. E começar a fazer as modificações pequenas e necessárias e diárias para a nossa renovação espiritual. A gente precisa de Jesus. Jesus está pronto nos esperando. E isso que é o mais bonito. A espiritualidade não vê a hora que a gente tira o véu dos nossos olhos. A espiritualidade não vê a hora que a gente começa a perceber que depende 99,9% da gente. Isso é muito importante. E existem muitas histórias relacionadas a Jesus e a Chico Xavier. E eu reservei uma hoje, que eu acho muito bonita, já que a gente está no mês de Jesus, para que a gente traga a essência da humildade, que foi uma das primeiras virtudes que Jesus deixou claro no Sermão do Monte para a gente. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os humildes. E a gente vai falar de Chico Xavier. Não tem como a gente lembrar de humildade e não falar de Chico. E não sei se vocês sabem, Chico tinha um grande amigo chamado Adelino da Silveira. E o Adelino da Silveira conviveu muito com Chico Xavier. E teve um dia que eles estavam na residência do Chico, né? O estado de saúde do Chico era muito precário, ele tinha já 88 anos. Ele não conseguia nem se deslocar para o centro espírita no qual ele trabalhava. E a multidão em frente à casa do Chico se comprimia, lá na rua, em frente à casa dele. E quando o portão se abre, Chico e Adelino veem que eram filas de quarteirões, mas era muita gente querendo ver Chico Xavier, né? E de todas as condições sociais, todas as classes, não interessa, porque a busca por Jesus é de todas as classes sociais. E lugares também do mundo, o tanto de gente que veio ao encontro de Chico Xavier. E algumas pessoas diziam: eu só queria tocar o Chico, eu só queria conhecer o Chico, meu sonho é estar perto do Chico, meu sonho é ouvir a sua voz, é que ele converse comigo, apertar a sua mão. E uns queriam notícias da família, outros queriam notícias dos desencarnados, outros queriam de alguma forma espantar ideações suicidas, ser curado, outros nada diziam, nada pediam, só choravam. Imaginem, né, vibrar, estar ali do lado de Chico Xavier. E ao ver essas pessoas prontas para tocar o Chico, a interminável fila, a maneira como que o Chico atendia todas as pessoas, o Adelino ficou pensando: meu Deus do céu, a aura do Chico deve ser tão boa, o seu magnetismo é tão grande que parece que ele pulveriza as angústias, parece que Chico pulveriza as dores. E de repente o Chico se volta para o Adelino: olha só, comove-me a bondade da nossa gente em vir aqui me visitar.
eu não tenho mais nada para dar. Estou quase morto. E aí o Chico faz uma pergunta para o Adelino. Por que você acha, Adelino, que as pessoas estão aqui vindo me ver? E aí ele perguntou e esperou a resposta do Adelino. E o Adelino ficou desesperado. Imaginem, Chico Xavier fazendo uma pergunta pra gente. Meu Deus do céu, o que eu vou falar para um homem desse? A gente não pode nem mentir, porque o Chico era extremamente médio, nem dizer qualquer coisa que possa ofender a humildade do Chico. E aí o Adelino começou a pensar e ser intuído de alguma forma que quando Jesus esteve conosco, onde quer que Jesus aparecesse, a multidão o cercava. Eram pessoas de todas as idades também, de todas as classes sociais e de todos os lugares, dos mais distantes. E muitos iam esperar Jesus nas estradas, nas aldeias, nas casas onde ele se hospedava. Onde quer que Jesus aparecesse, a multidão estava à procura de Jesus. Tanto é que Pedro disse certa vez a Jesus: bem vês que a multidão te comprime. Zaqueu chegou a se pendurar numa árvore para ver Jesus. Não foi isso? E aí Adelino começou a pensar em Jesus, vendo que acontecia algo parecido, assim com Chico Xavier. E tudo isso passou na cabeça dele com uma rapidez de um relâmpago. E Chico continuava olhando para o Adelino. E aí o Adelino respondeu: Chico, eu acho que a gente está com saudade de Jesus. E essa resposta é tão tocante, porque eu acho que hoje, cada vez mais, todos nós estamos com saudade de Jesus. E Adelino fala que essas palavras foram tiradas do fundo do coração dele, para não ofender também a modéstia de Chico. E aí a multidão foi desfilando. Eu tento não chorar nas palestras, viu, gente? Vou tentar até o final, tá no finalzinho. E todos continuavam beijando a mão de Chico. E o Chico beijava de volta as mãos das pessoas. E lá pelas tantas da noite, quando a fila havia diminuído sensivelmente, o Adelino percebeu que os lábios de Chico estavam todos sangrando. Ele ficou com muita pena do Chico naquela idade, beijando milhares, centenas de pessoas, sangrando o lábio, e perguntou para o Chico, teve coragem de perguntar: Chico, mas por que você precisa beijar a mão de todo mundo que vem aqui, bem? Né? Por que você beija a mão das pessoas? E aí está a humildade, o exemplo de Chico Xavier, o que a gente precisa buscar constantemente em nossas vidas. Porque eu não posso me curvar para beijar-lhes os pés. Esse foi Chico Xavier. Imaginem Jesus, o que fazia em sua época. Então, quando a gente vê um exemplo parecido, né? Importante que foi Chico, Madre Teresa de Calcutá, as pessoas param, porque nós todos estamos com saudade de Jesus. A nossa alma clama pelo que é importante, pela vida realmente abundante que é a vida por meio da verdade, por meio de uma vida consolidada nos exemplos, nas virtudes, na humildade. Que a gente se faça todos os dias um pouquinho instrumento da espiritualidade superior. E que Jesus esteja conosco sempre, que nós estejamos sempre com Jesus. Porque é isso que a gente vem buscar. Esse alimento crístico, todo sábado, toda segunda, toda quinta aqui no Consolador. E que a gente viva lá fora o Evangelho. Que a gente faça a nossa parte. Porque é isso que Jesus espera de nós. Que assim seja.